Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês como vocês devem fazer para poder responder os formulários que tem nas atividades que os professores estão passando para vocês lá no Google Classroom, tá certo? Primeira coisa então, vocês vão receber no e-mail de vocês, tá? Um aviso de atividade. Mas pode ser que por algum motivo ou outro esse aviso não chegue, então vocês vão ter que ficar ligados na sala de aula, tá? Para ver quando que os professores vão postar as atividades. Normalmente está sendo no dia e no horário das atividades que vocês teriam se tivesse aula, certo, gente? Então, vocês sempre têm que estar atentos para ver quais atividades que os professores estão postando. Então, aqui, por exemplo, eu recebi aqui um convite, tá? um aviso, na verdade, tá? Para abrir a atividade e dar uma olhadinha, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou abrir a atividade. Vocês vão clicar aqui em abrir, certo? E aí o computador vai abrir a atividade para vocês. Antes de mais nada, o que vocês têm que prestar atenção é que, infelizmente, o aplicativo que o pessoal está usando, eu estou fazendo aqui no computador, tá, gente? Mas o pessoal está usando muitas vezes o celular para fazer atividade. Só que o problema é que o aplicativo do Google, tá? Ele está dando um problema. Muitas vezes ele diz que precisa de um acesso, precisa de uma autorização, e aí o aluno vai lá, corre, conversa com o professor, porque não tem autorização, porque o professor não me deu autorização. Na verdade é o seguinte, o aplicativo, ele puxa as autorizações do e-mail particular que as pessoas têm cadastradas no Android, tá? Geralmente, eu não sei como é que funciona o sistema do Apple, tá? Mas para a gente iniciar qualquer dispositivo Android, a gente precisa cadastrar um e-mail, e as pessoas cadastram então seus e-mails particulares. O que acontece? Quando a gente abre o aplicativo, ele vai puxar autorizações do e-mail particular e não vai puxar autorizações do e-mail do Educar. Então, eu não recomendo, tá? E acaba que não dá certo para muita gente usar o aplicativo para celular. O que tem que ser feito? Pode usar um celular, mas pode abrir o navegador do celular e tem que abrir uma guia anônima ou privativa, certo? Sendo uma guia anônima ou privativa, é o que o aluno pode abrir, entrar, fazer o seu login direitinho no e-mail do Educar, entrar no Classroom com o seu e-mail do Educar, e aí ele vai conseguir fazer a atividade normalmente. Então, gente, mais uma vez eu reforço para vocês, evitem usar o aplicativo, que o aplicativo tem dado erro, certo? Então, uma vez que eu estou aqui com a atividade aberta, vamos prestar atenção em algumas coisas. Primeiro lugar, tá? Quem foi o professor que postou esta atividade? Depois, qual é a data de entrega? Aqui tem o dia e o horário, gente. Então, se atentem para a data de entrega, tá? Para vocês fazerem as atividades antes da data de entrega expirar, antes dela vencer, certo? Porque talvez depois não seja mais possível responder, certo, gente? Muitas vezes o professor vai lá, o programa para que os alunos não possam mais responder depois desta data, tá ok? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Primeiro tem o título aqui em cima, atividade teste para responder formulários, tá? Então, aqui o nome da atividade, aqui é a descrição da atividade. Leia o material, veja o vídeo e responda as questões do formulário abaixo. Aqui, gente, nós temos os materiais que o professor disponibilizou para atividade, certo? Então, a questão da atividade é a seguinte, ó, nós temos aqui o material por via escrita, que aqui é em PDF, nós temos o vídeo aqui, diz até a duração do vídeo, que esse aqui é um vídeo do YouTube, e aqui tem uma atividade teste que seria um questionário para responder, certo? Essa atividade aqui nós vamos fazer, só que antes de chegar para preencher, a gente vai ter que ver o material e ler o vídeo, certo? Para ver o material, a gente clica em cima, ele vai abrir o material aqui para a gente pode abrir com documentos Google, certo? Pode abrir com outro tipo de software que tem disponível aqui, a gente pode solicitar a impressão, certo? E aqui a gente tem algumas opções de detalhes, etc., mas a gente pode solicitar para fazer a impressão, tá ok? Aqui a gente pode aumentar o zoom, diminuir, certo? Então, dessa forma aqui, nós podemos consultar o documento online. Muitas vezes não precisa nem fazer o download do documento. O aluno pode abrir ele no celular, ler o material bonitinho, depois retornar aqui em cima e voltar, tá? Para ou preencher ou então ver o próximo material.
O próximo material aqui seria um vídeo, ó. Então tá aqui, ó. Clicar em cima do vídeo, vai aparecer o vídeo e o vídeo já vai começar a rodar, certo? Aqui então a gente tem o acesso ao vídeo, tá? Também não é necessário fazer download, até porque isso aqui é um vídeo de YouTube, tá? E aqui a gente pode verificar o vídeo, ver o vídeo normalmente, voltar, ir para frente, conforme for a necessidade, certo? Então, aí a gente pode sair aqui do vídeo, tá? Sempre clicando nessa flechinha aqui para voltar, tá? E agora nós vamos ver, se atentar para uma outra coisa. Antes de nós respondermos, certo? Vai ter aqui os seus trabalhos, certo? Aqui ele diz atribuído. O que significa atribuído? É que o professor mandou e você recebeu o trabalho. É só isso, não foi respondido ainda, não foi devolvido, certo? E aqui nós temos uma opção marcar como concluída, só que a gente não vai marcar como concluída antes de preencher o formulário. E atentem-se para uma coisa, gente. Eu posso ter 1, 2, 3 formulários para preencher, por exemplo. Então, não é só preencher o formulário e achar que isso aqui vai marcar sozinho, que muitas vezes não marca sozinho. O que nós temos que fazer? Nós temos que preencher o formulário, se certificar que ele foi enviado e depois voltar aqui na atividade e marcar que a gente concluiu a atividade, certo? Porque muitas vezes ele pode ter mais formulários e ele não vai enviar a atividade automaticamente depois que preencher o formulário, tá? O pessoal tem esquecido muito isso tem que ter muita atenção, tá? Então, clicando sobre o formulário, ele vai abrir uma nova aba e aqui vai estar, tá, o formulário. Conforme o professor montou o formulário, ele vai estar aqui descrito, tá? Então, aqui ele pede sempre o endereço de e-mail, tá? Então, eu vou escrever teste@teste.com.br, certo? Qual é a turma? Aqui eu tenho 3 turmas, vou escolher a 31A, pode ser a B ou pode ser a 32A, não tem problema, qual for a turma que for, certo? Nome sem abreviações, certo? Então, assim, ó, o pessoal às vezes escreve José, só que em vez de escrever da Silva ou Silva, escreve S. Ponto. Gente, às vezes os professores têm 3, 4, 5 alunos com José Silva. E aí, como é que ele vai saber qual José que é? Certo? Então, o que acontece? Vai escrever José Silva Ramos. Vamos escrever aqui com maiúsculo, ó, Ramos. Pronto, sem abreviações, tá, gente? Para o professor conseguir identificar quem está respondendo. Outra coisa, gente, aqui nas questões, a gente está vendo aqui, ó, esse asterisco escrito obrigatório, tá? O que significa? Que eu não vou conseguir enviar a atividade sem responder as questões. Aqui, no caso, o professor montou que todas as questões que ele estão colocadas aqui no questionário são obrigatórias. O que significa? Eu preenchi, então, digamos assim, ó, preenchi aqui o meu e-mail, preenchi a turma, preenchi meu nome, fiz a primeira questão, tá? Aqui, ó, quando o texto afirma que tributo não constitui sanção de ato ilícito, significa que tributo é uma punição? Que tributo é uma penalidade, isto é, não tem objetivo de punir? Então, aqui, ó, já tributo não é uma penalidade, isso é, não tem objetivo de punir, certo? Aqui, ó, eu marquei a resposta certa. O que acontece? Vou tentar enviar agora o questionário, sem responder as demais questões. Quando a gente chega no final, a gente tem que clicar aqui, ó, em enviar. Ó. Cliquei em enviar. Opa! O que ele me apontou? Que eu não respondi a segunda questão, porque a questão é uma questão obrigatória, certo, gente? Então, sempre se atentem a responder todas as questões, porque conforme os professores montam, eles podem tornar a questão obrigatória ou não, certo, gente? Então, tenham atenção nisso, tá? Então, aqui que nós vamos fazer? Agora não vou, cara, preencher todo o questionário agora, vou vir aqui, vou marcando aleatoriamente aqui as questões, tá? Vou olhando, vou respondendo, ó, eu posso ter uma questão de texto curto, posso ter uma questão de texto longo, aqui vai ter um espaço para ser respondido, certo? Posso ter questões de múltipla escolha com uma ou duas respostas corretas, né? Aqui, no caso, eu montei para ser uma resposta correta apenas, então o que acontece? Ó, ele só aceita que eu marque uma alternativa, certo, gente? Então, sempre se atentem isso. E nem sempre as alternativas vão estar dispostas da mesma forma, porque elas podem ficar embaralhadas, certo? Isso também vai da forma que o professor monta o formulário, certo? E aqui, então, a gente vai aqui, terminei de responder o formulário. Dei uma olhadinha aqui, eu li o título, vi a instrução, vi quais questões que eu respondi, quais que eram obrigatórias, tá? Respondam sempre todas as questões, tá, gente?
E aqui, ó, uma cópia das suas respostas será enviada para o endereço do e-mail fornecido. Aqui eu tenho a barra de progresso, a página de 1, tá? Então, porque esse questionário é curtinho. E aí, quando eu chego no final do questionário e terminei de responder, eu vou clicar em enviar, certo? Ó, depois, atentem-se para essa resposta que está aparecendo aqui, ó. Sua resposta foi registrada com sucesso. O que significa isso, gente? Significa que você enviou o formulário e o professor já recebeu. Tá tudo ok, tá tudo certo. O que eu posso fazer? Eu posso editar a minha resposta, isso é, eu posso voltar aqui e marcar uma questão diferente, certo? Aí, se eu marcar aqui algumas questões, mudar, por exemplo, tá? Resolvi, achei que estava errado, vou alterar ou alguma coisa assim, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, vou alterar as questões que eu quero alterar, não precisa alterar todas, tá? E vou clicar em enviar de novo, certo? Ó, novamente, sua resposta foi registrada com sucesso, certo? Aqui ele pediu para editar a resposta, não há necessidade. Ok, terminei o formulário, terminei a atividade. Pronto, o professor já recebeu, tá tudo certo? Não, gente, não é assim que funciona. O que acontece? Eu tenho que voltar aqui na atividade, certo? Eu sei que o formulário já está preenchido, certo, gente? Mas vamos dar uma olhadinha. Se eu clicar de novo nele, o que vai aparecer? Ó, você já respondeu. Você só pode preencher este formulário uma vez. Tente entrar em contato com o proprietário do formulário se achar que isso é um erro, tá? Mas não é um erro, tá, gente? Você já respondeu, a gente já respondeu. A gente pode fazer o quê? A gente pode editar a resposta também, certo? Mas também vai da maneira que o professor montou, se ele vai deixar que vocês entrem e editem a resposta ou não, tá, gente? Então é o seguinte, ó, tá, voltei aqui para a atividade, tá? Porque eu já enviei o formulário, já li os materiais, já vi o vídeo, já preenchi o formulário, o que eu tenho que fazer? Marcar como concluída, certo? Se eu não marcar como concluída, o professor não sabe que eu já terminei a atividade. Então, vou vir aqui, vou marcar como concluída e ele pergunta, você não anexou nada. Precisa anexar alguma coisa? Se o professor pedir para anexar alguma coisa, vocês anexem o que o professor for pedir. Se o professor não pediu para anexar alguma coisa, vocês não anexem nada, certo, gente? Não há necessidade de anexar absolutamente nada, certo? Se o professor não pediu. Por quê? Porque o formulário, o professor vai receber essa resposta online na hora que ele está acessando lá o formulário, ele vai conseguir ver a resposta de vocês, mas ele precisa que vocês entreguem a atividade. Então, nós não vamos adicionar nada, porque aqui o professor não pediu, tá? Apenas pediu para responder o formulário, as respostas já foram enviadas, mas eu preciso concluir a atividade. E eu venho aqui, então, e coloco em marcar como concluída, certo? Vamos ver como é que vai ficar o status agora, ó. Seus trabalhos. Então, ó, esta atividade aqui vai ser os trabalhos, ó, o status, ó, devolvido. O que significa? Que o professor mandou para vocês, vocês responderam e devolveram para o professor, certo, gente? Então, por hoje é só, a gente vai ficando por aqui, tá? Eu peço que vocês tenham bastante atenção, tá? E volto a reforçar, tá? Cuidem no acesso ao ambiente do Classroom, tá? Tentem evitar usar o aplicativo, tá? Usem o navegador, pode ser do celular, não tem problema, tá? Navegador do computador ou do celular, mas sempre abram uma guia anônima ou privativa, certo? Porque daí ele não dá conflito com o e-mail que vocês têm registrados também no navegador. Muitas vezes tem e-mail registrado, ele vai puxar e aí não vai conseguir abrir o formulário, tá? Ou às vezes não abre nem a sala de aula, certo, gente? Então, evitem, tá? Abrir no aplicativo e quando usar o navegador, usem uma guia privativa ou anônima, dependendo do tipo de navegador que vocês vão utilizar, tá ok? Um abraço, até a próxima.